Pare tudo agora mesmo, porque o que vou compartilhar com você pode revolucionar completamente a maneira como você vive. Tudo aquilo que você já realizou até este momento e tudo aquilo que ainda não realizou foi determinado não pela sua força de vontade, mas pela maneira como seu subconsciente interpretou suas instruções. E essa é a verdade que poucos têm a coragem de revelar. Ou você domina seu subconsciente, ou ele domina você. Não há outra alternativa. Reflita comigo por um segundo. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que mudaria determinado comportamento, mas desistiu logo nos primeiros dias? Quantas vezes jurou que iria se concentrar nos seus objetivos, mas se viu perdido em distrações, procrastinação e justificativas vazias? Isso não ocorre porque você é incapaz. Ocorre porque seu subconsciente funciona como um animal indomado. Se você não aprende a direcioná-lo, ele te conduz para qualquer direção. Agora visualize algo extraordinário. E se você pudesse desenvolver a habilidade de fazer seu subconsciente seguir todas as suas determinações? Visualize despertar todas as manhãs repleto de disposição, sem precisar batalhar contra a inércia. Visualize realizar a aquisição do veículo ou da residência que sempre desejou, não em uma década, mas muito antes do que imagina. Simplesmente porque seu subconsciente te guia a desenvolver rotinas que constroem prosperidade de maneira natural. Visualize consultar sua conta bancária e encontrar valores que antes pareciam distantes. Visualize residir no lar que sempre almejou, explorando destinos que antes pareciam inalcançáveis. E compreender que tudo iniciou não com recursos financeiros, não com casualidade, mas com uma transformação fundamental. Fazer seu subconsciente servir a você. Isso não é ilusão, isso é ciência comportamental. É precisamente o que os grandes mestres do desenvolvimento humano sempre afirmaram. Aquilo que sua mente consegue visualizar e aceitar como verdade, ela tem o poder de materializar. E aqui reside o segredo que a maioria ignora. Não é suficiente desejar, você necessita reprogramar. Seu subconsciente opera como um sistema operacional. Quando você aprende a instalar novos softwares de abundância, determinação e ousadia, sua existência inteira se transforma. E é exatamente esse conhecimento que vou desvendar durante este conteúdo. Permaneça comigo até a conclusão, porque você vai descobrir métodos que permaneceram ocultos. Fundamentos que, quando implementados, podem te conduzir a realizar absolutamente tudo o que almeja. Agora me responda. Se você pudesse selecionar apenas um grande objetivo para conquistar nos próximos 12 meses, qual seria? Deixe aqui nos comentários. Quero que você manifeste publicamente sua intenção, porque simplesmente o gesto de declarar já representa o primeiro movimento para reformular seu subconsciente. A neurociência já demonstrou que seu cérebro estabelece rotas neurais fundamentadas naquilo que você pratica repetidamente. Se você constantemente cede à acomodação, o cérebro registra esse comportamento como padrão. Se você constantemente questiona suas capacidades, o cérebro desenvolve o costume da incerteza. Em síntese, seu subconsciente é condicionado para reproduzir o passado, e não o futuro que você ambiciona. Você já notou que, frequentemente, seu subconsciente não colabora com você, mas opera contra você? É como se houvesse uma voz interior que murmura: não inicie hoje, adie para depois. Ou, você ainda não possui as qualificações necessárias. Não funcionará. Essa voz não representa quem você realmente é. É o produto de anos de condicionamento inadequado. É o reflexo das limitações mentais que você absorveu inconscientemente. Agora visualize comigo. Diariamente você desperta e seu subconsciente te coloca em modo automático. Você higieniza os dentes da mesma forma, toma seu café da mesma maneira, pega seu dispositivo móvel da mesma forma e, quando percebe, o dia já terminou. E a questão é: quem instalou esse modo automático? Não foi você conscientemente. Foram os anos de vivências, receios, comparações e críticas que te moldaram sem autorização. Mas aqui está o aspecto crucial que quase ninguém percebe. Esse mesmo modo automático pode ser completamente reformulado. Da mesma forma que você aprendeu a ser controlado pela inércia,
pode educar seu subconsciente a operar com determinação. Da mesma forma que aprendeu a existir com insegurança, pode educar seu subconsciente a existir com audácia. O subconsciente não diferencia o que é factual daquilo que é constantemente repetido. Aquilo que você reitera, ele aceita como realidade absoluta. Agora, concentre-se totalmente no que vou revelar, pois aqui está o fundamento. Existe um princípio que separa aqueles que materializam o extraordinário daqueles que permanecem eternamente apenas idealizando. O domínio da repetição intencional. Preste máxima atenção nisso, porque pode representar a maior transformação da sua jornada. O subconsciente humano é como terra cultivável. Cada vez que você reitera um pensamento, você semeia nessa terra. A primeira vez pode parecer insignificante, imperceptível, sem consequências. Mas quando você reitera diariamente, a raiz começa a se estabelecer e, repentinamente, aquilo que antes era apenas idealização começa a se materializar. A neurociência confirma: sempre que você reitera um comportamento ou pensamento, estabelece-se uma nova conexão neural no seu cérebro. Inicialmente, essa conexão é como um caminho frágil em meio à vegetação. Mas quanto mais você transita por ela, mais robusta e definida ela se torna. Até que, eventualmente, ela se transforma na via principal da sua existência. Agora visualize. Você sempre considerou que prosperar financeiramente era inviável, mas quando inicia a reiteração diária de que você possui capacidade, que você merece, que você consegue, seu subconsciente passa a aceitar isso como natural. E algo extraordinário ocorre. Aquilo que parecia inatingível passa a parecer evidente, concreto, inevitável. O impossível perde autoridade sobre você. É por essa razão que os grandes pensadores afirmavam: aquilo que a mente consegue visualizar e aceitar como verdade, ela possui o poder de materializar. Não é misticismo, é repetição intencional. Você condiciona seu subconsciente até que a possibilidade de fracasso seja substituída pela convicção da conquista. Você condiciona até que a incerteza seja consumida pela confiança. Você condiciona até que o impossível se curve perante a disciplina da sua repetição cotidiana. Reflita sobre os grandes realizadores, empreendedores visionários e transformadores. Nenhum deles iniciou convencido de que já possuía tudo. Eles iniciaram reiterando para si próprios que era viável, mesmo quando todos ao redor afirmavam o contrário. Eles reiteraram tanto que o subconsciente deles já não aceitava a possibilidade de fracasso. Agora visualize aplicar isso à sua jornada. Despertar diariamente, reiterando visualizações de conquista, declarações de empoderamento, rotinas de determinação. Em curto período, seu subconsciente não mais resistirá. Ele obedecerá. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia distante, vai começar a parecer não apenas possível, mas inevitável. Agora necessito que você compreenda algo fundamental. A maioria das pessoas jamais chega a conquistar algo grandioso porque sempre caem na mesma cilada. Uma cilada silenciosa, devastadora, que elimina aspirações muito antes de eles se manifestarem. Essa cilada possui um nome: a desistência antecipada. Você já observou como inúmeras pessoas iniciam transformações em janeiro e em fevereiro já abandonaram? Como tantas adquirem materiais de desenvolvimento, mas jamais avançam além das páginas iniciais? Ou ainda, como milhões estabelecem resoluções anuais e em pouquíssimos dias retornam aos mesmos comportamentos antigos? Isso não ocorre porque carecem de capacidade. Ocorre porque o subconsciente, quando pressionado, reage com oposição. A neurociência esclarece. Quando você tenta modificar um padrão, seu cérebro interpreta isso como ameaça. Ele começa a transmitir sinais de desconforto, exaustão e inércia. E a maioria interpreta esse desconforto como indicação para interromper. Mas na verdade é o contrário. É indicação de que você está no trajeto correto, rompendo padrões estabelecidos.
Aqui está o aspecto que quase ninguém percebe. O desconforto inicial é comprovação de que a reprogramação iniciou. E é nesse momento que a maioria desiste. Elas interrompem justamente quando estavam milímetros de estabelecer a nova rota neural. Os grandes mestres chamavam isso de desistir milímetros antes da descoberta do tesouro. Quantas pessoas não abandonaram suas aspirações no exato momento em que estavam prestes a ter o maior avanço de suas jornadas? Quantas deixaram escapar prosperidade, vitalidade e conexões poderosas porque não toleraram a fase de desconforto? Agora, visualize comigo. E se você fosse um dos raros que não desistem? E se quando o subconsciente começar a resistir, você sorrisse e declarasse: isso é comprovação de que estou me tornando indestrutível? Você não apenas venceria a resistência, você utilizaria o desconforto como energia para a sua transformação. Agora, concentre-se totalmente, porque o que vou revelar aqui é o que diferencia os grandes realizadores daqueles que permanecem a existência inteira na mediocridade. Existe um código elementar, porém extraordinário, que transforma qualquer indivíduo em alguém imparável. Esse código se denomina constância cotidiana. Não é o talento que triunfa, não é a casualidade, não é a oportunidade mágica que surge repentinamente. O que constrói prosperidade, determinação e propósito é a capacidade de prosseguir diariamente. Mesmo quando não há inspiração, mesmo quando não há reconhecimento, mesmo quando ninguém confia em você. A psicologia contemporânea confirma: o cérebro humano estabelece identidade a partir daquilo que você reitera. Se você insiste em agir, seu subconsciente passa a aceitar que você é essa pessoa determinada. Sempre que você cumpre o compromisso que estabeleceu consigo mesmo, você registra no subconsciente a mensagem: eu sou alguém que não desiste. E com o tempo, desistir deixa de ser alternativa. Visualize isso comigo. Uma pessoa que determina despertar cedo diariamente para trabalhar nos seus objetivos. Inicialmente, o conforto puxa, o corpo resiste, o subconsciente opõe, mas ela prossegue mesmo assim. No 10º dia ainda é desafiador. No 30º dia começa a ficar automático. No 90º dia já não é mais esforço, é identidade. Ela não necessita se convencer a prosseguir. Ela se transformou no tipo de pessoa que prossegue. Os grandes pensadores afirmavam que a diferença entre aqueles que alcançam realizações e os que fracassam está em um aspecto: a persistência em prosseguir, mesmo quando todos já interromperam. Reflita sobre os maiores empreendedores, atletas, líderes. Nenhum deles alcançou o ápice por um golpe de casualidade. Eles alcançaram porque se recusaram a interromper. E aqui está o que quase ninguém percebe. Se você for constante, você se torna imparável. Não importa se os resultados demoram, se as pessoas questionam, se a existência tenta te derrubar. O universo não consegue resistir a alguém que jamais interrompe. Agora visualize sua existência daqui a 12 meses, se você implementasse essa chave. Visualize olhar no espelho e encontrar alguém completamente transformado, com rotinas blindadas, corpo mais robusto, subconsciente mais afiado, finanças prosperando. Visualize perceber que você construiu isso não com grandes saltos, mas com pequenos movimentos reiterados diariamente. Agora chegou o momento de abordarmos o que de fato determina se você vai conquistar tudo aquilo que almeja, ou prosseguir reproduzindo os mesmos resultados. Suas convicções internas. Reflita comigo. Tudo aquilo que você acredita sobre si mesmo se transforma em instruções invisíveis que seu subconsciente cumpre fielmente. Se você acredita que não merece prosperar, seu subconsciente vai estabelecer sabotagens para manter essa verdade. Se você acredita que é desafiador prosperar financeiramente, seu subconsciente vai encontrar maneiras de tornar isso concreto. É como se suas convicções fossem legislações internas, e o subconsciente jamais desobedece. Mas aqui está o aspecto que quase ninguém percebe. Convicções não são verdades absolutas. São apenas programações reiteradas.
Aquilo que hoje você considera inviável pode se tornar viável quando você instala uma nova convicção. É precisamente assim que pessoas comuns se transformam em milionárias, líderes, influenciadores, atletas de elite. Elas não nasceram diferentes. Elas apenas reiteraram novas convicções até que o impossível se tornasse natural. A neurociência já demonstrou. Quando você reitera um pensamento de forma intencional, o cérebro começa a estabelecer conexões mais robustas, como se estivesse soldando uma nova realidade dentro de você. E quanto mais você reitera, mais automático isso se torna. É por essa razão que pessoas que afirmam constantemente "eu não consigo" jamais conseguem, e aquelas que declaram "eu consigo" acabam encontrando caminhos. Agora quero que você realize algo especial que pode marcar o início de uma nova fase da sua jornada. Declare agora nos comentários a frase: "Eu domino meu subconsciente e ele me conduz à realização." Pode parecer apenas um comentário, mas não é. Quando você declara, você programa. E quando você programa, seu subconsciente começa a se alinhar a essa nova realidade. Visualize como será olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que esse simples gesto de declarar foi o momento decisivo. Que essa foi a semente plantada no momento adequado, no terreno adequado, que iniciou a transformação da sua trajetória. Você pode acreditar profundamente que merece prosperar. Pode reiterar declarações de empoderamento diariamente. Mas se isso não se transformar em ação concreta, nada se modifica. A convicção sem ação é apenas ilusão. E aqui está o princípio que poucos implementam. O subconsciente programado estabelece a convicção, mas são as ações cotidianas que transformam essa convicção em realidade. A ciência da alta performance demonstra que o cérebro necessita de rituais, não de intenções vagas. Quando você estabelece pequenos rituais diários, está educando seu subconsciente que não existe negociação. É como estabelecer trilhos para um trem. Você não necessita determinar o trajeto diariamente porque ele já está definido. Agora visualize, você inicia cada manhã reiterando seu objetivo em voz audível, respirando profundamente e visualizando sua conquista. Imediatamente depois, executa o primeiro movimento, seja estudar, seja trabalhar num projeto, seja investir em algo que antes você adiava. Essa sequência elementar transmite um sinal extraordinário ao cérebro. Eu não apenas acredito, eu executo. Os grandes mestres afirmavam que a ação constante é o elo que conecta a aspiração à materialização. E a neurociência comprova que quando você age em alinhamento com uma convicção, o cérebro reforça ainda mais esse padrão, estabelecendo uma espiral ascendente. Acreditar, agir, acreditar mais intensamente, agir melhor. Mas aqui está o aspecto que quase ninguém percebe. Não são os grandes gestos que constroem sua nova existência, mas os pequenos movimentos reiterados. É despertar mesmo quando não deseja. É cumprir a tarefa mesmo quando não possui disposição. É recusar aquilo que te afasta do seu propósito. Cada uma dessas micro-vitórias é um alicerce que constrói sua grande conquista. Visualize como seria sua existência daqui a 6 meses se você simplesmente se comprometesse com 3 pequenas ações diárias. Despertar mais cedo, dedicar 30 minutos a aprender algo que gera valor, visualizar sua meta como já materializada. Parece insignificante, talvez, mas em 6 meses, esse insignificante terá estabelecido um novo você. Em 12 meses, terá estabelecido uma existência totalmente diferente. Agora concentre-se totalmente, porque o que vou revelar aqui pode transformar radicalmente a maneira como você percebe seus resultados. Existe um momento na jornada em que tudo começa a se manifestar diferentemente. Inicialmente, você batalha contra seu subconsciente. Depois, começa a instalar novos padrões, mas chega um momento em que algo extraordinário ocorre. O universo parece conspirar em seu benefício. Quantas vezes você já escutou alguém afirmar: "Depois que determinei verdadeiramente, as situações começaram a se manifestar"? Isso não é coincidência. Isso é programação mental alinhada à ação constante. Seu subconsciente começa a filtrar oportunidades que antes você nem percebia. É como se o universo inteiro estivesse repleto de portas abertas, mas apenas quem ajusta a percepção
consegue enxergar. A psicologia denomina isso de sistema de ativação reticular, uma parte do cérebro que filtra aquilo que é relevante para você. Quando você determina e reitera diariamente que vai prosperar, esse filtro começa a destacar pessoas, ideias e trajetos que conduzem precisamente ao seu objetivo. Aquilo que antes parecia invisível, agora surge diante dos seus olhos. E é aqui que muitos denominam casualidade. Mas não é casualidade. É o subconsciente focado, estabelecendo um campo magnético que atrai aquilo em que você acredita. Os grandes pensadores afirmavam: o pensamento impregnado de propósito se transforma em uma força irresistível. É isso que faz pessoas comuns encontrarem parceiros de negócios, ideias milionárias ou soluções inesperadas, justamente porque determinaram alinhar subconsciente e ação. Agora visualize. Você começa a perceber oportunidades surgindo de onde menos esperava. Pessoas adequadas entram na sua jornada. Projetos que estavam estagnados começam a fluir. Os recursos que pareciam distantes começam a se aproximar. Você olha para trás e percebe que, se tivesse desistido anteriormente, teria perdido exatamente o momento em que o impossível começou a se tornar inevitável. E aqui está a revelação. Quando você condiciona seu subconsciente, você não apenas estabelece rotinas, você estabelece uma nova realidade. E essa realidade te eleva diariamente até que existir prosperando não seja mais exceção, mas regra. Talvez você ainda considere que realização é um destino, um ponto final, algo que eventualmente você conquista e pronto. Mas a verdade é completamente diferente. Prosperidade é um ciclo, não um ponto de chegada. Tudo inicia com um pensamento. Esse pensamento reiterado estabelece uma convicção. A convicção guiada pela ação se transforma em padrão. O padrão gera resultados, e os resultados reforçam a convicção inicial. Esse é o ciclo invisível que mantém as pessoas presas na escassez ou as lança para a abundância sem limitações. Reflita comigo. Uma pessoa que acredita que jamais terá realizações age de forma tímida, insegura. Suas ações frágeis produzem resultados frágeis. Esses resultados alimentam ainda mais a convicção de que ela não consegue, e o ciclo negativo se reitera. Agora visualize o oposto. Alguém que acredita profundamente que possui capacidade. Essa convicção a conduz a agir com confiança. Suas ações ousadas trazem resultados superiores. Esses resultados alimentam ainda mais a convicção de que ela nasceu para conquistar. O ciclo positivo cresce até que nada mais possa pará-la. Os grandes mestres afirmavam que a realização não é obra de casualidade, mas de um propósito definido, aliado à persistência infinita. E a psicologia contemporânea confirma. Uma vez que você estabelece esse ciclo de convicção, ação, resultado, convicção, ele passa a se autoalimentar como uma roda que jamais para de girar. Agora visualize você existindo dentro desse ciclo positivo, todos os dias despertando com foco, todos os dias reforçando convicções de empoderamento, todos os dias agindo com determinação, todos os dias colhendo resultados que comprovam que você está no trajeto correto. Até que prosperar deixa de ser esforço e passa a ser identidade. E aqui está a chave. Quando prosperidade se transforma em identidade, você não necessita mais batalhar para manter. Ela flui naturalmente. Você se transforma no tipo de pessoa que atrai riqueza, que inspira respeito, que existe em alta performance. Não porque tenta, mas porque se transformou nisso. Visualize como será olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que este foi o conteúdo que despertou algo dentro de você. O conteúdo que demonstrou que você não necessita mais existir preso a justificativas, inércia e insegurança. O conteúdo que abriu a porta para um novo ciclo, o ciclo da abundância, da determinação e da alta performance. Se essa mensagem impactou você, curta este conteúdo agora, porque isso demonstra que você escolhe essa jornada. Inscreva-se no canal, porque juntos vamos prosseguir construindo essa nova mentalidade de prosperidade.
E compartilhe este conteúdo com alguém que necessita dessa mensagem, porque transformar o subconsciente de uma pessoa pode transformar gerações. Lembre-se sempre, o impossível só existe até o momento em que você determina reprogramar seu subconsciente. A partir daí, ele se torna inevitável. Você nasceu para prosperar, para conquistar, para deixar um legado. Então declare comigo em voz audível: eu domino meu subconsciente e nada poderá me interromper.